Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net, com a pandemia do coronavírus ainda incomodando, mas a vacina e os vacinados e aqueles que têm um comportamento social mais respeitoso ao próximo estão conseguindo viver. E a contaminação Covid, o número de contaminados, despencou no Brasil como em todo o mundo. O que não mudou muito ainda em alguns países, como notícias que estamos recebendo aí da Rússia, né? E do próprio Estados Unidos, onde a variante Delta incomoda muito os estados do sul norte-americano. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Kuczynski, que, por um acaso, hoje, né, nós estamos gravando na segunda-feira, 25 de outubro, é o dia do dentista. Tudo bem, doutor Fernando? Sim, tudo certo, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Uma das coisas que as pessoas procuram no dentista não é só ver o seu dente cariado, se está sujo, se tem que fazer alguma limpeza, se tem que fazer um tratamento de canal, mas o dentista, no mundo inteiro, também é, entre aspas, um plástico, um cara que ajuda a melhorar o visual. E poucas pessoas sabem que tu, mexendo nos dentes, tu também acaba mexendo no rosto. Tá? Tem gente que tem deformações nos dentes, o dente virado para frente, ou tem algum dente deslocado, né? O rosto muda da pessoa. E fazer um bom tratamento com um bom profissional dessa área pode mudar a tua vida. Não só ter os dentes mais bonitos, mas o rosto mais bonito. Como é que funciona isso aí e que tecnologias hoje estão à disposição do cidadão, em especial aqui no Brasil? Então, Ricardo, a gente vivemos numa realidade num país ainda que a gente temos muitos pacientes que fizeram extrações muito precoces. A gente tem históricos ainda hoje, em 2021, no consultório, de pacientes com 60, 70, 80 anos que ganhavam, muitos até de 15 anos de idade, né, como se fosse um presente, extrações precoces, né, porque não teriam mais problemas dentários. E isso era um fator relevante que melhoraria a vida dos pacientes. E esses pacientes, hoje em dia, nos procuram, com próteses, né, dentaduras, vamos dizer assim, e que nos procuram para fazer essas substituições dessas dentaduras. Então, é com esse tipo de caso que trabalhamos hoje em dia, né? Que é poder remover essas dentaduras, que eu brinco, é como se fosse faço uma analogia, como se fossem umas bengalas, né? Muletas para o paciente, e a gente poder botar uma perna mecânica nesses pacientes, que são dentes, na grande maioria, fixos, parafusados, e que os pacientes passam a ter um entendimento que aquilo é deles mesmo, né? Que aquilo relembra eles lá quando tinham 15, 20 anos, quando fizeram essas extrações, essas mutilações, vamos dizer assim, e que a gente hoje em dia com os implantes consegue devolver essa autoestima, devolvendo esse suporte dos lábios, né? Que isso é que tu falou, que essa reabsorção, essa perda óssea precoce faz com que a face fique com um aspecto murcho, né? Perde essa sustentação de tecido. E aí, a gente devolvendo com prótese, em alguns casos vai ter que acabar fazendo algum enxerto ósseo, a gente consegue ter o sucesso esperado. Então, tu já me desse uma resposta aqui, né? Que nunca é tarde para começar, para mudar, né? A gente conhece gente da minha geração, muita gente que tem aquelas próteses na frente aqui, com aqueles metais aparecendo ainda, ou embaixo. Eu cheguei a conhecer uma pessoa que ele tinha duas próteses, uma em cima e outra embaixo, ele não tinha um dente, era inteiro, né? Então, a gente tem essas próteses que seriam essas que ainda têm os grampinhos, que a gente chama de
PPRs, ou próteses parciais removíveis, que o paciente ainda tem algum dente que serve de apoio para essas próteses, é onde a gente se faz essas próteses com esses grampos. Mas o que se sabe é que, ao longo do tempo, esses apoios para esses grampos tem grande chance de virem a falharem, funcionam, mas ao longo do tempo pode ter uma cárie por baixo do grampo, ou esses dentes não suportarem essa cárie que eles recebem, né? Todo esse estresse mastigatório que está em cima daquele local, e aí esse paciente migra de uma prótese parcial removível com grampo, muitas vezes com uma prótese total, onde já não tem mais grampo, e aí é só uma estrutura de resina, de acrílico, né? Total. Então, isso aí são as próteses totais que a gente fala, né? As dentaduras totais. Mas, o doutor Fernando, hoje tu podes fazer uma prótese de vários dentes, mas pode botar um único dente. Pô, tu tem um dente que está trancado, está quebrado, não tem jeito, tá? Para o profissional da ortodontia, ou um dentista, vamos lá, o cara tem uma rachadura, uma infiltração, uma coisa que não tem jeito, aquele dente. Ah, pô, mas é um dente da frente, é bem aqui na frente, pô, vai ficar horrível. Não, não é verdade. Então, a prótese lá, idealizada lá por Brånemark, né, suíço, que desenvolveu as próteses, eram para esses pacientes totalmente mutilados. Então, essas próteses protocolo, estilo Brånemark, 3, 4 implantes, onde se coloca 4 implantes numa arcada totalmente desdentada e se faz uma prótese suportada nesses implantes, foi o início da implantodontia. E aí isso veio vindo ao longo dos tempos e com muitos estudos, até a gente chegar em que é hoje em dia, né, vamos dizer, o que mais se estuda, são aqueles pacientes onde tem uma perda de um dente e a gente tem que substituir aquele dente perdido, trincado, cariado, por um implante, né? Então, vamos dizer, 1 para 1. Eu perco o meu dente da frente, eu vou fazer essa extração, eu vou colocar um implante para substituir. Então, aí é que está, hoje em dia, o grande desafio, que seriam os casos mais estéticos, né? Em dentes anteriores, e com certeza não é para todo profissional, porque tem muitas variáveis, né? A gente tem, se eu extraio um dente na frente, eu já tenho grande chance de perda de osso, de perda de estrutura gengival, e então por isso que hoje em dia tenta se extrair um dente nesse caso e já se instalar imediatamente o implante. Então, o ideal hoje em dia se pode extração do implante, extração do dente, implante imediato. Claro que algumas vezes esses casos vão estar associados a enxertia de osso e, em alguns casos, enxertia até de gengiva, né? Então, aí é que está a complexidade dos casos. Doutor Fernando, de que são feitos os dentes, esses dentes, hoje? Na sua grande maioria, quando se pode pensar numa prótese provisória, né, que tu vai aguardar um período de maturação da parte óssea, da parte gengival, aí vai poder se ter dentes de resina, né, ou já pode até ser um dente finalizado, mas num primeiro momento como provisório, dentes de resina. E depois, lá quando se passou essa maturação, muitas vezes a gente troca por um dente, aí vai fazer de porcelanas, livres de metais, para que eu consiga mais estética, mais translucidez. Os protéticos hoje em dia são artistas nisso, né? São o pessoal que trabalha no laboratório de prótese, esculpem dentes, tem máquinas hoje em dia, né? Então, aí vai se chegar em dentes perfeitos, né? E não se nota nenhuma diferença do dente verdadeiro para o implante, é isso? Isso, não se compara com... Não se vê diferença entre o dente verdadeiro e com o dente instalado em cima do implante recém-instalado, né? Então, esse aqui vamos dizer assim, a parte artística da odontologia, fazer substituições de dentes perfeitos. E até a cor, né? Tu pode deixar... A cor que não pode se errar em hipótese nenhuma, né? Então, a gente hoje em dia está trabalhando com menos de milímetro, né, para que não fique nenhum ponto escuro entre os dentes, né, que a gengiva não retraia. Então, o formato dos dentes, né, específico para homens, para mulheres. Então, tem uma diferenciação muito grande hoje em dia. Doutor Fernando, me diz uma coisa. Eu sou do tempo também ainda, não sei se ainda aparece no teu consultório gente com dente de ouro, né? Sim, mas era muito comum, né, dente de ouro, né?
Sim, era porque isso é como se fosse uma ostentação, né? Os pacientes pediam um dente de ouro como se fosse usar um relógio de ouro, uma corrente de ouro. Então, quando sorria, mostrava os dentes. E é óbvio que o ouro ainda ele é o material mais biocompatível com o corpo. Então, como é uma liga metálica, ele ainda é um metal de melhor qualidade, mas ele é antiestético, né? Então, ele não, por isso que não se usa mais, se usa para pinos dentro do dente, nessa parte estética, só se o paciente quer realmente um dente para realçar. Tem aí vários colegas, às vezes, já botaram um diamante num dente, né? Alguém quer fazer alguma coisa muito diferente, assim, que é uma caracterização, mas não é mais o dia a dia. As pessoas querem os dentes cada vez mais brancos, né? E essa é a realidade. Doutor Fernando, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NET RS, 26, 526 é o Vale dos Sinos, Uruguaiana, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, bombando no streaming mundo afora do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o cirurgião dentista Fernando Kulczynski. Doutor Fernando, o senhor teria algumas imagens para nos mostrar sobre implantodontia, algumas técnicas utilizadas? Sim, Ricardo. Então, vamos mostrar aí alguma coisa que até eu mostro para os pacientes, né? Que são essas alterações na face que a gente pode perceber, né? Que com o envelhecimento, é óbvio que isso não é um protocolo para todos, mas na sua grande maioria, quando se tem perdas dentárias precoces, esses pacientes não utilizam próteses, ou essas próteses estão já faz muito tempo que não são trocadas, né? A gente começa a perceber esse acentuamento de envelhecimento. Então, quando um paciente vem, a gente faz uma foto lateral para a gente poder perceber o quanto de perda de suporte esse paciente começa a ter ao longo do tempo. E a gente repondo hoje em dia com os implantes e esses pacientes que tiveram perdas totais, né? A gente está falando desses pacientes que tiveram perdas totais dos dentes, né? A gente vai conseguir dar devolver esse aspecto de rejuvenescimento da face. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje em dia, como são os procedimentos, né? Então, um tempo de um procedimento de instalação do implante pode demorar 20 minutos, uma instalação do implante único, né? Até 2 horas em casos maiores, né? Que a gente pode até, às vezes, ter que usar de enxertos, alguma coisa. Tempo de recuperação é de um dia, né? O paciente vai tomar os medicamentos prévios, antibióticos, anti-inflamatórios. No procedimento, ele sai ali, a gente fornece uma bolsa de gelo, o paciente já sai fazendo o seu gelinho na face, né? E uma dieta líquida fria por 24 horas. O risco ainda dos pacientes, ainda que a gente estabelece, né? São os diabéticos não controlados, que aumenta o risco de problemas periodontais, né? Que é dessas estruturas teciduais em volta dos implantes. Os pacientes fumantes ainda também tem esse problema, né? E a sobrecarga que a gente relata, né, com pacientes que fazem bruxismo. Então, até numa outra conversa que nós já tivemos, né, falamos sobre o bruxismo que acarreta tantas pessoas hoje em dia. Então, mesmo nos dentes normais, a gente vai ter problema, e para os implantes também o bruxismo significa uma sobrecarga nos implantes. Isso desde para dentes unitários ou para próteses totais, né? Então, custos, os pacientes perguntam, é óbvio que para um dente tem um valor e para uma reabilitação maior vai ter outros custos. Então, aqui só perguntas mais frequentes são edemas. Hoje em dia, inchaços para dentes únicos é inexistente, né? Dor não tem. Então, pacientes estão bem medicados, uma dieta líquida pastosa no primeiro dia. Tempo de recuperação, 1 dia. Cicatrizes são invisíveis. Tem muitos procedimentos hoje em dia que nós nem
usamos nem mais lâmina, né, de bisturi, então não vai nem em ponto em alguns casos, né, e tempo de cicatrização mais ou menos, tempo de cirurgia mais ou menos de 1 hora. Então, é nisso que a gente nos baseia hoje em dia para explicar os procedimentos assim, né, para os pacientes. O doutor Fernando, uma questão assim, muitas vezes tu tem que arrumar o espaço da cirurgia, tá? Vamos lá, o cara tem dentes acavalados, tá com um dente para dentro, outro dente para fora. Como é que tu prepara isso aí, tá? Então, no caso que o paciente ele teve perdas precoces, né? E aí os outros dentes, eu sempre faço gosto de analogia para os pacientes entenderem. É que a gente tem um time de futebol que os jogadores, dois jogadores foram expulsos, os outros vão ter que correr por eles, né? Então, isso acontece na boca também. Então, tem 1, 2, 3 dentes que são perdidos precocemente, os outros dentes, a gente tem que cobrir aquele espaço que a gente perdeu, aqueles vizinhos, vamos dizer. Isso os dentes migram, eles deitam normalmente, e aí o paciente vem, eu quero repor aquele dente que eu perdi há 5, 10, 15 anos. Só que a gente vai ver esses dentes estão deitados, ocupando um espaço, e não tem como a gente repor naquele momento. Aí a gente oferece o paciente que seria o mais adequado, instalação, aí vai conversar com um ortodontista, vai instalar o aparelho ortodôntico, vai reposicionar esses dentes que deitaram, e aí nós vamos poder estabelecer, recolocar, reposicionar os implantes na posição adequada daqueles dentes que foram perdidos. Então, isso que tu falasse é de suma importância, e muitas vezes os pacientes vêm procurar um dente, a gente acaba tendo que oferecer ortodontia prévia, né? Esse é o mais adequado. E hoje, os tratamentos de ortodontia, os famosos aparelhos, né, são com novas tecnologias mais modernas e não causam tantos transtornos que nem no passado, né? Sim, tem a questão dos invisíveis hoje em dia, né? Para determinadas movimentações, determinados casos, né? Vão poder ser utilizados. E essas movimentações dentárias na quesito de abrir espaço para implantodontia são cada vez mais utilizadas no dia a dia, né? Doutor Fernando, outra coisa, a gente está falando de uma questão assim estética, né? Pô, o cara perdeu um dente, teve lá um problema quando era mais jovem, ou simplesmente ele, chegou um ponto na vida dele, eu não aguento mais aquele tira a bota, tira a bota, tira a bota, né? Aquilo me fere os lábios, me causa problemas, tem que ter um cuidado redobrado na escovação, tem que estar sempre limpinho, né? Volta e meia um churrasquinho não é tão gostoso, que pode sair, os dentes podem sair junto, daqui a pouco, né, o aparelho incomoda, né, as carnes ou qualquer alimento, né, fica incomodando ali. Hoje, com as novas técnicas, isso mudou. Mas eu queria ir num passo seguinte. Tu sofre um acidente, e muitas vezes no passado sofreu um acidente e não tinha saído. O que fazer? Porque tu falou dos enxertos também, que tu pode fazer um enxerto. O cara quebrou o maxilar. Tá? Antigamente, ok, tá com o teu maxilar quebrado, não tem jeito. E agora? Como é que são essas novas técnicas que os dentistas, os cirurgiões dessa área facial e dos dentes estão dispondo para não só arrumar os dentes, né, como eu disse, arrumar a face da pessoa, ela fica com uma face melhor, mas recuperar em casos de acidente. Hoje está cada vez mais comum, por exemplo, acidentes de moto. O pessoal cai e se machuca muito, né? Então, a gente relata desses casos, né, que seriam os pacientes mutilados, né? São pacientes que sofrem acidentes e têm grandes perdas, né? Vamos falar mais da parte óssea, né, que é o que nos envolve mais. Então, o paciente que não usa o capacete, né, nessa parte das motocicletas, acaba tendo um grande trauma de face, e nesse trauma de face pode ter perda de grandes áreas de dente e partes de área óssea. Então, são os casos mais desafiadores, não se tenha dúvida, né, por causa que para a gente poder colocar um implante, a gente só consegue colocar um implante onde a gente tem osso.
Então, se eu não tenho osso, e seja até nem mesmo pacientes acidentados, mas pacientes mutilados que fizeram extrações precoces, e a extração, o que ela gera é uma perda de osso e uma perda de gengiva. E nesse caso, o paciente chega, a gente tem questões anatômicas, né? Na região inferior, na mandíbula, o nervo alveolar inferior, que é um nervo onde a gente não pode se aproximar, e na questão da maxila, do osso de cima, que são o seio maxilar, regiões vazias, né? Eu não tenho como colocar um implante numa região vazia. Então, aí eu vou ter que partir para enxertias. E é o que hoje em dia, o cirurgião bucomaxilo, a gente faz muita enxertia óssea, né? Então, hoje a gente faz uma extração de um dente que eu não tenho condições de colocar um implante imediato, mas eu já faço uma regeneração óssea, que em 3, 4, 5 meses, eu já criei uma condição para instalar aquele implante. Então, eu já prevejo o problema lá na frente e não somente extraio um dente. Então também tem esse fator. Tem o paciente que chega que ele não tem osso algum, e que eu vou ter que enxertar para eu poder dar uma condição para ele ali na frente. E tem o paciente que eu vou extrair um dente, pelo que eu expliquei antes, que o ideal seria já colocar um implante imediato, mas eu não tenho condição por questão anatômica. E aí eu já enxerto também, e é isso que esse paciente vai ter que aguardar um período para instalar o implante e na sequência já botar dente. E hoje é bem tranquilo tu fazer esse tipo de procedimento assim, que não seja tão rápido, mas... Sim, então a gente tem basicamente 2 tipos de ossos, né? O autógeno, que seria o próprio paciente se doando, onde eu tiro de regiões ditas doadoras, né? Vamos dizer, da própria estrutura da face, da ponta do queixo, do ângulo da mandíbula, né? Em região posterior da maxila, do osso de cima, então seriam ossos próprios do paciente, ou eu posso até utilizar de bancos de ossos, ou o que a gente usa mais hoje em dia é um osso feito por empresas, né, sensacionais, né, que se chamam Gold Standard de enxertia óssea. São ossos feitos de várias granulações e até feito em bloco, que a gente consegue utilizar e a compatibilidade é total, né? Então, essa parte da enxertia óssea está muito bem dominada hoje em dia já pelos cirurgiões dentistas que trabalham nessas áreas de enxertia. É sensacional o quanto se ganha para esses pacientes ditos mutilados, como tu falaste, de acidente, ou que sofreram extrações traumáticas dentárias. A extração traumática dentária que tu está dizendo, uma eventual extração mal feita na época, né? Que ficou sequelas, né? Cobra o preço um tempo depois. Sim, pode até ser, né, mal feita, mas às vezes é uma extração complexa, é uma extração difícil, né? Dentes anquilosados, como a gente fala, que é um dente que cola no osso, né? Que é aquela, fui lá e fiz uma extração traumática, muitas vezes é esse dente que colou no osso, e aí a extração ela passa a ser traumática, e a perda óssea gerada com o procedimento cirúrgico é a maior do que aquilo programado. Então, por isso que as tomografias hoje em dia nos mostram, né? Tu falaste das ortodontias, então, às vezes se tenta tracionar, que é trazer um dente para uma determinada posição, e o ortodontista, eu já estou há 6, 8 meses fazendo essa movimentação e esse dente não se move. Então, isso caracteriza um dente que está anquilosado, que está colado no osso. E aí, com certeza, possivelmente é uma extração mais traumática, e nesses casos, a enxertia óssea vai estar muito bem indicada porque vai gerar uma perda óssea a sua remoção do dente. Doutor Fernando, antigamente, para fazer um molde para tu ter os dentes do paciente, tinha que chegar, enfiar um negócio na boca do Orlandinho, lá ele tinha que morder lá, ficar um tempo lá com uma espécie de gesso, ou um parente disso, né? E era um troço complicado. Hoje, tu vai em laboratórios de imagem que eles tiram uma foto, né, tridimensional dos teus dentes e entregam para o dentista um molde dos dentes do Orlandinho, é isso? Então, hoje em dia, que nem a gente está hoje em dia falando de impressora 3D e scanner, né? Então, a tecnologia que hoje em dia se usa atualmente para substituir as moldagens, né, com alginatos, materiais de moldagem, são os scanners intraorais que o cirurgião dentista pode ter no seu consultório
ou até contratar que venham essas empresas no seu consultório, e aí eles prestam esse serviço, isso se escaneia, gera um arquivo de computador, e esse arquivo tu pode imprimir, que nem numa impressora 3D, tu passa a ter os modelinhos, né, que antigamente se dizia modelos de gesso, agora modelos de plástico, acrílico e vários tipos de materiais pode ser impressos, e aí não precisa mais dessas moldagens, né? Bom, doutor Fernando, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa ricardoorlandini.net. É importante dar essa informação, né? E sempre lembrando que o dentista, a gente não tem que só dar um oi para ele de vez em quando, né? Tem que, pelo menos, de quanto em quanto tempo é o ideal visitar, levar seus filhos e você ir ao dentista? Eu acredito que no mínimo de 1 a 2 vezes por ano seria o mínimo, né? Mas a gente cada vez estabelece mais que para determinados tipos de pacientes, talvez eles tenham que ir a 3, 4 vezes ao ano, né? Esses pacientes que fazem grandes reabilitações e que às vezes têm dificuldade de higiene, né? Então, talvez uma presença mais constante no dentista vai fazer com que aquele custo que ele teve, aquele investimento que ele teve numa prótese, né, possa prolongar esse uso, porque um dentista vai estar quase a cada 3, 4 meses dando sempre uma revisada. Perfeito. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no programa ricardoorlandini.net. Eu que agradeço, Ricardo. Grande abraço. Este foi o programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, 26, 526 é Vale dos Sinos de Uruguaiana, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, e bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Até um próximo programa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.